7 votos a 4, CPI da pandemia aprova o relatório final que pede 80 indiciamentos, inclusive do presidente da República. A CPI pediu 15 dias ao STF para dar seguimento. Você concorda com o placar e com o prazo de 15 dias à PGR para se pronunciar? Você pode participar a partir de agora com a gente. O texto inicial tem 1.288 páginas e conta com um total de 80 sugestões de indiciamentos, 78 pessoas e 2 empresas, entre eles o presidente Jair Messias Bolsonaro, sem partido. Olha, eu já vou abrir esse debate, essa conversa, esse bate-papo, ouvindo a opinião aqui dos nossos colegas, para saber se eles concordam com esse prazo e concordam também com o placar. Zezinho, por gentileza. Eu vejo o seguinte, a CPI, com esse pedido aí lá do Supremo para o ministro Fux, para que não passe dos 15 dias, fez correto, né? Porque o que nós estamos vendo, tem muitas pessoas que acham que a PGR vai engavetar. E engavetando, você sabe o que é que pode dar? E nada. E um trabalho que foi bem feito da CPI, que revelou fatos, revelou um monte de personagens, inclusive hoje o senador Girão, que votou contra o relatório, ele acrescentou e deu nomes lá que pediram que pessoas fossem indiciadas. Então, sinal que a CPI produziu resultado. E esse resultado não pode ser engavetado pela PGR. Então, esse prazo de 15 dias é um intimato, e esse intimato ele tem que ser punir pessoas, porque pessoas que queriam levar uma a mais, e vários delas fizeram aí bancos virtual, criaram papel mentiroso. Então a CPI foi um grande resultado e o placar era esperado, era esse mesmo. Ok. Samuel Costa, seu comentário. Samuel, na verdade foi muito movimentada a CPI, né? O relatório final da CPI foi muito movimentado, inclusive gerando desconfiança entre alguns dos participantes da CPI, porque queriam acrescentar, no final conseguiram inserir no texto também o governador do Amazonas. Qual a sua opinião a respeito? Por se tratar que o inquérito, ele nada mais é do que um procedimento administrativo, inquisitório, onde muitas das vezes não é nem oportunizado ampla defesa no contraditório, diferentemente de uma instrução processual penal, depois do oferecimento da denúncia, nesse caso em questão, Edivaldo, a Procuradoria-Geral da República, se entender que há elementos comprobatórios suficientes, pode indiciar o presidente Jair Messias Bolsonaro e subsidiariamente os outros 79, ou de forma parcial, total, ou simplesmente também não denunciar ninguém. Na situação específica, ficou evidenciado, mais do que nunca, Zezinho, que houve cometimento de crimes advindos da administração pública, nesse caso, governo federal. E, perpendicularmente a tudo isso, o que nos causa mais estranheza é ainda termos 4 parlamentares, ou seja, senadores, votando contrário o parecer da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem por finalidade descobrir eventuais crimes. E os crimes ali, necessariamente, obrigatoriamente, não significa dizer que houve dolo, ou seja, o ânimos, a vontade de lesar o erário, mas também a negligência, imprudência e imperícia. Olha, interessante que a gente que defendeu, eu, por exemplo, defendi tanto aqui que os governadores deveriam entrar, né? O nome dos governadores deveria entrar na lista da CPI. E, por fim, colocaram o governador do Amazonas e os outros governadores não. Quer dizer, houve ali um pedido, né, forçado para que inserisse. Teve um senador que disse: eu não voto no relatório se não colocar o governador do Amazonas. Mas os outros governadores, que a gente sabe que se envolveram em desvio de recursos que veio para a pandemia, ficaram fora do relatório. Paulo Cavalcante. Muito boa noite, Edivaldo Soares, Zé, boa noite, Samuel, boa noite você que nos traz alegria da sua audiência, terça-feira aí, e uma terça-feira meio que sombria, né? Onde um relatório sombrio
de algo obscuro que envergonha o nosso Senado. Eu acho que vai ficar marcado hoje na história do Senado a vergonha e a baixeza que é capaz de chegar certos políticos para se manter no poder, né? A ponto de tomarem partidos, literalmente, né? O partido de destruir um país, o partido de destruir uma pessoa que foi eleita com mais de 50 milhões de votos. Uma pessoa que não tomou o poder, que não chegou lá e fez um golpe ou coisa parecida, mas que atrás de uma escrivaninha humilde, de um celular sem marca, conseguiu conquistar o coração dos brasileiros. Claro, um governo desgasta, com certeza. Uma pandemia jamais vista na era moderna. É a maior crise da era pós-moderna, a maior crise que houve mundial, não há outra, né? Espero que não haja tão logo, porque a gente não tem saúde mais para aguentar um troço desse, não. E aí tudo virou por conta de Bolsonaro, e Bolsonaro realmente ficou comprovado realmente uma grande crise. Sabe qual foi a crise que ficou comprovada? Foi a crise da injustiça, a crise da incoerência, a crise da mentira, a crise da pessoa que tem uma tendência para o mal. E, principalmente, ficou de fora os que verdadeiramente, infelizmente, usaram de má fé com o dinheiro do povo brasileiro. Não todos, mas uma parte dos governadores e prefeitos e aqueles que cercam esses poderes, infelizmente, hoje obscuros. Vou abrir para réplica aqui, fiquem à vontade, por favor, os colegas. Eu creio que o Paulo viu outra CPI. Ele viu uma CPI daqueles que votaram contra. Dos 4 votos lá, ele entendeu. E ele deu sorte. Com certeza, os 4 iluminados, 4 que... Olha, que um foi pouco, e um né? quase que ia entrar. 8 que tomavam... eu não acredito que você vai defender decisões que foram tomadas dentro de apartamentos, decisões que foram tomadas dentro de salinhas. Aí não dá, né, coisas que chegaram fechado lá já, tudo votado, tudo, sabe? Coisas que os parlamentares lá do G7, G8, de vez em quando era G7, de vez em quando era G8, eles brigavam entre eles mesmos, porque são ervas daninhas, né? São devoradores. E aí o que você acontece? Esse pessoal, eles chegavam, Edivaldo, a uma situação tão séria que eles combinavam uma coisa lá e pensavam que tinha já falado para o plenário. E aí eles davam que tinha falado e de repente o Girão gritava: "Epa, eu não participei disso aí não. Epa, não foi votar." Não, aí ficava tudo... muita incoerência. Zezinho, por favor. Até que eu acho que ele agora vai deixar... Vou deixar, fazer assim, pode falar. Meu contraponto. Me perdoe. Contraponto. O Paulo, a gente já sabe que dele o que vem. Vem paixão, vem... as pessoas que ele gosta, né, que é o Ricardo Barros, que foi pedido de indiciar, que é o líder do governo, que queria ganhar dinheiro, é o presidente que ele tem como ídolo, entendeu? Então, o que nós vimos hoje foi o seguinte, foi fatos, foi justiça, essa CPI, olha, ela vai produzir muita coisa. Depende da PGR do Aras, porque o Aras, na verdade, o Aras hoje é um advogado do Palácio. Então, mas eu acredito que ele vai, pelo menos, não tem, porque vai ficar vergonhoso para o Aras não tomar providência. Eu sei que Paulo, ele bateu a cabeça e, desde o início da CPI, ele não concorda. Ele quer que o presidente não fosse indiciado, que o presidente deu dinheiro e os governadores. Não. E outra coisa, Edivaldo, só para finalizar, o governador do Amazonas ele vai sair desse relatório, porque a CPI não tem competência para isso. Zé, posso só... Samuel, por favor. Ele Samuel, citou que eu bati a cabeça. Posso falar? Dá a palavra, você vai falar já. Não, mas porque senão vai mutuar com o Samuel, vai ficar muito... Só um pouquinho. Não é que pelo amor de Deus, eu não acho nada. O que eu acho é que essa CPI foi fora de hora. Isso sim. A hora que nós deveríamos estar concentrados em comprar vacinas, a hora que a gente estava concentrado em cuidar do Brasil, a CPI tentou atrapalhar o governo. Isso eu sou contra, totalmente contra. E até as pessoas que são de outros pensamentos, que pensam em favor do Brasil, são contra também. Samuel. Olha, pessoal, vou até tentar utilizar aqui o eufemismo para não criticar tanto assim
o Bispo Paulo, que é uma pessoa muito querida como ser humano. Mas esse devaneio que ele afirma aí categoricamente é uma coisa que parece que ele vive em outro planeta. Pessoal, ninguém impediu o presidente Bolsonaro de recusar mais de 100 e-mails da Pfizer. E o que é mais espantoso de tudo isso é ver a petulância de pessoas tentarem justificar o injustificável. Ora, se não vejamos, qual é a função típica do Legislativo, por simetria no âmbito federal? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Fiscalizar e legislar. A quem compete fiscalizar e legislar, ou seja, instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar eventuais crimes praticados pela presidência da República. O Senado Federal. Aí quando o Bispo Paulo fala que o Bolsonaro foi eleito com mais de 50 milhões de votos, ele entra em contradição. Porque a ex-presidente Dilma também foi eleita democraticamente. O Fernando Collor de Mello, a qual ele foi favorável pelo impeachment, também foram eleitos democraticamente. Ser eleito democraticamente, pessoal, não significa dizer que o Bolsonaro tornou-se o rei Luís VI do absolutismo, onde ele era o executivo, o legislativo e o judiciário. Nesse país tem dono e o dono dele somos nós. E parabenizar boa parte dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que tramitou no Senado por ter coragem de enfrentar o bolsonarismo tosco, esdrúxulo e ignóbil, que ceifou a vida através da sua incompetência e ingerência, mais de 600 mil vidas perdidas advinda desse governo negacionista, que assim como o outro convidado que chegou aqui, ainda não sequer se vacinou. Rosnélio, tudo bem? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Zezinho, Samuel, Edivaldo, o Bispo. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né? E que esse debate possa ser produtivo para você e pedimos que você possa participar com a gente também, né? Agora, você vê, a gente acaba de chegar e já é confrontado assim, né? Parece que existe uma disputa, um debate contrário ao pensamento. Ser bolsonarista parece que é crime. E, aliás, essa palavra bolsonarista ela é pejorativa. Ela foi colocada, parece que as pessoas que torcem em favor do governo e são tampadas das ideias. E não é verdade, gente. O que a gente tem hoje na CPI é que ela foi manca, extremamente manca. Ela não alcançou realmente o objetivo que deveria ser alcançado. A CPI tinha que investigar quem recebeu o dinheiro. Quem recebeu o dinheiro do governo federal, os governadores e os prefeitos. Então, a gente sabe disso. Quem manuseou esse dinheiro é que tinha que ir lá na CPI. E a CPI não alcançou isso, não teve profundidade, não apresentou fatos, não tem crime de verdade. Então, a Dilma tinha motivo, o povão pediu. E quem manda nesse país é o povo brasileiro.